Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bonifácio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 106 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos no capítulo 13. Então, a Miriam estava na casa daquele pessoal que a recebeu juntamente com Simeão, né? E vai agora se dirigir para a casa de Santa Isabel, né? De Isabel. Quando despontou a aurora, Miriam saiu à porta da casa. Diante dela estendiam-se as montanhas da Judéia, como ondas congeladas de um mar roxo-rosa na penumbra da manhã. Inspirou profundamente o ar fresco e seco. Galileia e Nazaré eram preciosas, mais formosas, com mais cores, mas aqui estava sua pátria, a terra rochosa, desnuda, em que fora criada. Ela amava esses montes, mesmo que lhe causassem um estranho temor. Ouviu passos às suas costas. Era a mulher do dono da casa, que saía também. Esticou os braços e se espreguiçou. Agora Miriam podia ver que a mulher ainda era muito jovem. Não tinha o corpo maltratado, mas a dor deixara marcas em seu rosto. A juventude da mulher devia revoltar-se contra o infortúnio. Mas nesse momento, diante das montanhas e do amanhecer, tudo nela parecia despertar para a vida. Por um instante, seu rosto refletiu uma expressão de alegria, mas logo se apagou. Voltou à expressão de tristeza e dolorosa espera. Esta noite Lázaro chorou menos que em outros dias, disse ela. Então terás conseguido descansar. Eu também dormi profundamente. Fazia tempo que não dormia tão bem. Não devia ter dormido assim. Precisas dormir para refazer suas forças. Ela fez com a mão um gesto de desalento e soluçou profundamente. Seu coração buscava esperança, mas a lembrança trazia a dor à superfície. Como o dia extrai da penumbra as formas mergulhadas nela. De que me servem essas forças? O sacerdote vai chegar amanhã. Virá com pessoas que levarão meu filho. E poderíamos ter sido tão felizes. Escapou da mulher. Experimenta mais um remédio. Eu sei que quando se cobre uma pele morta com rodelas de cebola, às vezes acontece a cura. Já experimentamos tantas coisas, suspirou. Experimenta também esta e reza ao Altíssimo. Oferecemos tantos sacrifícios. Pede-lhe outra vez. Elas estavam face a face diante das montanhas que o sol limpava da névoa. O que vais fazer? Perguntou a mulher. Prosseguirás sozinha ou vais esperar por Simeão? Não sei se ele poderá caminhar.
Ele não irá hoje nem amanhã. Dorme e está esgotado. Não esperes por ele. Provavelmente tem tuas coisas para fazer. Nós cuidaremos dele e depois os homens o levarão à cidade. Se é assim, então irei embora. Vai. Certamente tens pressa de encontrar algum parente. Sim, adivinhaste. Quero chegar o quanto antes ao meu destino. Podes ir tranquila. Fizeste uma boa ação e o Altíssimo te recompensará. Miriam negou ligeiramente com a cabeça. Tinha vontade de dizer: ele me deu tanto que é impossível pedir mais. Mas não saberia dizê-lo a ninguém, e menos ainda a essa mulher cuja dor permanecia por trás de cada momento de esquecimento. Como se chama o vosso povoado? Tornou a perguntar. Betânia. Se tornas a passar algum dia por aqui, não deixe de visitar-nos. Não esquecerei. Que a paz esteja contigo. E contigo também, menina. Miriam entrou na cidade pela porta que existe ao pé da esquina do templo. O muro que coroava a rocha cortada formava uma parede alta, vertical. Bastava olhar para cima para ficar tonto. Antes de cruzar a porta, ela desceu ao vale do Cedron, por uma estrada que seguia a ladeira do monte, coberta de olivais. A trilha pedregosa serpeava entre grossos troncos que pareciam inchados. Enquanto descia, tinha diante dos olhos o frontispício do templo reluzente ao sol. Suas paredes erguiam-se por cima do pórtico, suspensos sobre o precipício. Ali, no templo, claro, já haviam finalizado os rituais matutinos. Pois agora, dos andaimes colocados nas muralhas, ouvia-se, repetido pelo eco, o golpear dos martelos e dos machados. Prosseguiam os trabalhos para o remate da construção. Herodes, segundo se dizia, distraía-se pensando que realizava uma obra extraordinária. Sentia-se orgulhoso daquele templo. Não economizava dinheiro para sua construção. Recrutava operários de todo o país e ordenava que fossem muito bem remunerados. As portas recobertas de ouro e de prata pareciam arder sob o sol. Seu resplendor parecia deslizar pelas hastes pontiagudas colocadas no telhado para protegê-lo dos pássaros. Em certo momento, Miriam se deteve no caminho. Notou algo novo que ainda não estava ali quando se mudara para Nazaré e vinha ao templo com frequência. No frontispício, por cima da porta de bronze de Nicanor, ali onde antes havia suspenso um cacho de uvas fundido em ouro, abria agora suas asas um pássaro dourado. Os peregrinos que voltavam de Jerusalém o mencionavam, falando da indignação da blasfêmia do rei, que mandara colocar na parede do templo uma águia romana. Essa águia tinha profanado o templo. Ela fitou o pássaro e maquinalmente baixou a cabeça. Educada em casa de um sacerdote, Miriam sabia que a lei proibia representar a imagem de um ser vivo. Se assim o exigia a lei, pensava ela, é porque assim o queria o Altíssimo. Causava horror pensar que alguém se opusesse à sua, letra maiúscula, vontade. Ele não desejava ser confundido com qualquer ser criado. Então, quem será ele? Ocorreu a Miriam, que foi milagrosamente
concebido. Nascerá normalmente como qualquer ser humano? Será um menino que viverá entre crianças e animais? Ou um ser misterioso, afastado de tudo que vive? Como será? Se vai ser meu filho, será um homem? Ela continuou rapidamente o seu caminho. Corria para baixo para fugir desses pensamentos. Não os queria. Desejava entregar-se totalmente à vontade do Altíssimo. No fundo do vale havia um regato. Estava quase completamente seco. Podia ser atravessado em qualquer ponto sem se molhar. Do fundo do vale, o templo não era visível. Logo cruzou a porta, passou ao lado do palácio, situado na ladeira de Ofel, entrou nos baixios do Tiropeão. Passando pela cidade alta, tinha sobre a cabeça as ameias do palácio de Herodes, onde despontavam as torres chamadas de Fazael, o irmão morto do rei, e de Mariame, a esposa assassinada de Herodes. Não se deteve um só instante no interior do recinto da cidade. Atravessou Jerusalém e deixou-a pela porta situada ao lado da piscina das serpentes. Os montes erguiam-se outra vez diante dela. Miriam conhecia perfeitamente aqueles que tinham diante dos olhos. Muitas vezes havia-os admirado durante sua vida. Ia mais depressa a cada passo. Subia a ravina rochosa, em cujo alto passava a estrada de Hebrom. Logo depois fez a volta para o barranco verdejante. Seu coração começou a pulsar com força. As pernas aceleravam por si mesmas. Agora reconhecia cada árvore. O dia começava a declinar para o poente. Ainda não era muito tarde e o sol conservava o seu ardor. As sombras estendiam-se em largas manchas aos pés da mocinha. Já estava quase correndo. Às vezes, faltava-lhe o fôlego. Por fim, vislumbrou, no meio da vegetação, a brancura de uma casa que por muitos anos fora o seu lar. Ela alcançou o portão, empurrou-o com tanta força que ele se chocou contra a parede oposta. Correu pelo trilho entre as plantas. De repente, ouviu uma voz que a chamou. Miriam! Logo soube quem a chamava. Correu nessa direção. Viu Isabel. A anciã também vinha com pressa, apesar dos incômodos de seu corpo deformado. Ela também deve ter estado a esperar, com impaciência, o momento desse encontro. Já estavam uma diante da outra, com os braços abertos. Miriam já estava a ponto de lançar-se ao pescoço de sua protetora, quando de repente a anciã se deteve. Inclinou-se com dificuldade em humilde reverência. Surpresa, também Miriam se deteve. Pareceu-lhe que sua tia não a reconhecera, que a confundira com outra pessoa diferente. Miriam, disse ela. Desculpe, Isabel, disse ela. Sou eu. Sim. Que felicidade para mim que a mãe do meu Senhor venha à minha casa, disse a mulher, profundamente inclinada. Estendeu as mãos para abraçar os pés de Miriam. Mas esta ergueu Isabel e abraçou-a contra o seu peito. O que estás dizendo? Perguntou com a voz vibrando de emoção. És a mais feliz das mulheres, porque tu creste. Miriam tinha a sensação de que lhe faltava o ar no peito. Sim,
Isto era uma confirmação clara e perturbadora. Não tinha sido uma ilusão. Não tinha sonhado com o que acontecera. Apertou as mãos contra o peito dilatado pela alegria. Ela estava aqui, estava de verdade. Cumpriu-se aquilo que os séculos haviam esperado. E foi para ela foi dada esta ventura. Então sabes de tudo? Perguntou em um sussurro ardente. Eu sei, disse Isabel, e se ainda tivesse alguma dúvida, foi-me dada a confirmação. É que, quando eu vinha saudar-te, o menino se moveu em meu seio, pela primeira vez. Ele deu um sinal de que está vivo, de que sua vida não é uma ilusão. Oh, agora já não temo mais nada. Ele nascerá e será o que foi dado que seja. Meu João irá adiante dele. Oh, Miriam, aconteceram coisas grandes e maravilhosas. As palavras de Isabel inflamaram ainda mais a sua alegria. Era como o fogo que envolve um matagal seco e o consome entre estalos e fagulhas de chispas. Esta alegria não lhe cabia no corpo. Não costumava falar muito, mas agora vinham-lhe impulsos de gritar e anunciar sua alegria ao mundo inteiro. Cerrou os olhos, apertou as mãos contra o peito. Não podia guardar para si aquilo que transbordava em seu coração. Tinha de falar, cantar. Bendito sejas, meu Senhor e Salvador. Como expressar o meu regozijo por ter exposto os teus olhos, por ter exposto teus olhos na pequenez de tua escrava. Fizeste que todos os povos, todas as nações me aclamem para sempre e por toda parte, como bem-aventurada por ti. Como és bom, Senhor, e quão misericordioso. E sempre foste assim, desde a eternidade. Vinhas para os humildes, repreendias os soberbos, cumulaste os pobres e mostraste aos ricos o ilusório resplendor das riquezas. Assim eras e assim és, e tudo aquilo que anunciaste, tu o cumpres inteiramente. Declinava o dia, avermelhando as copas das árvores. Para duas mulheres, porém, estreitadas em um abraço, erguia-se o dia da felicidade, dos sonhos realizados. Então, aqui nesse capítulo, né, que eu acabo de ler, né, nós vemos a cena, né, do encontro da Virgem Maria e da Santa Isabel, né, e do Magnificat, né, do hino que a Virgem Santíssima, né, cantou, né, ao ver-se saudada pela sua sobrinha, né, Miriam.
E aqui, obviamente, né, o autor, né, imagina a cena, né, imagina o encontro das duas, né, e imagina, inclusive, né, o que não fica claro nos evangelhos, obviamente não era para isso que eles foram escritos, mas não fica claro, e aqui o autor reconstrói imaginativamente, né, essa surpresa, né, que Miriam tem ao se ver, né, saudada por aquela anciã, né, grávida, que tenta beijar-lhe os pés, né, e ver-se saudada não só por aquela anciã que ela respeitava, que a criou, né, mas ter de novo uma confirmação, né, da encarnação do Verbo, né? Porque Isabel a chama, isso é bíblico, está nas Escrituras, né? Mãe do meu Senhor, né? Então Isabel teve uma revelação do Espírito Santo, né? Obviamente, para chamá-la assim, né? É a primeira saudação que ela recebe com esse título, né? Certo? Título esse que a própria Miriam tinha dificuldade de acreditar nele, né? Segundo aqui o nosso autor aqui, né? Então, aqui tem confirmações de ambos os lados, né? Tanto a Isabel confirma que realmente está grávida, que não é uma gravidez psicológica, porque o menino então mexe pela primeira vez no seu ventre, né? Na presença de Maria, na presença de Nosso Senhor no ventre de Maria, né? É o primeiro milagre, né, de Nosso Senhor na ordem da graça, né? Pelo menos o registrado na Bíblia, né? Que é o milagre do segundo mistério, né? Do Rosário. E então, tanto uma mulher quanto outra tem as confirmações a partir de causas segundas, né? Das suas dúvidas, né? Isabel, porque duvidava de que estava grávida naquela altura da vida e era apenas uma gravidez psicológica, né? E Miriam, né, recebia mais uma confirmação do que tinha acontecido na anunciação do anjo, né? Também através da causa segunda, que é Isabel, né, a sua tia, de que realmente estava. Então, imaginam, né? Imaginam essas duas mulheres numa vilazinha, perdida na montanha, né? Mulheres completamente desconhecidas, mulheres completamente normais, sem nada que as destacasse visivelmente, né? Uma estava
em seu ventre com o santo precursor, né? O último profeta da revelação, né? Aquele que clamará no deserto, né? Aquele que batizava pela água, né? O Batista, né? Aquele que anunciará, né? E a outra estava com o nosso Salvador e Redentor em seu seio, em seu ventre, né? Elas conviveram, né? Por 3 meses, né? Maria chegou no 6º mês de gravidez da Isabel e ficou lá até que o santo precursor nascesse, né? Então, nós podemos imaginar, né? Pelo que conhecemos, né? Esses 3 meses de convivência, né? Maria, Miriam, nas suas preocupações, né? De ajudar Isabel, né? Imagina o colóquio, né? Dessas duas mulheres absolutamente desconhecidas que têm em seus ventres as duas figuras que representará, né, a nova aliança, né? a, a, a aliança que Deus fará de novo com os homens, repetindo a primeira aliança, né? E que será a última, será a definitiva e conterá a nossa salvação eterna, né? Que beleza isso, né? Quer dizer, o milagroso, de novo escondido no trivial, né? Como já nós vimos no capítulo anterior, né? Que coisa bela, né? Essa coisa de Deus querer se esconder delicadamente nas coisas comuns, não é? Nas coisas triviais, nas coisas cotidianas, nas coisas que se repetem, nas coisas que não são novidadeiras, não são novidades, né? Nos detalhes mais comuns, né? Então essas duas mulheres perdidas lá nas montanhas, conversando por 3 meses e tendo crianças nos seus ventres tão especiais, tão importantes para o futuro da humanidade depois deles, né? Uma beleza isso, né? Uma beleza. Eu eu vou ficar só com esse capítulo porque ele é de fato prenhe de significados e eu queria ouvir, né, se há alguma observação ou comentário de vocês. Oi, professor. Oi, posso? Vai, Márcio. Não, pode ir você. Vai lá. Então eu vou. As mulheres têm prioridade. Aqui. Eu não havia nunca ouvido
o relato desse momento nos evangelhos desde criança, né? Que a gente ouve essa passagem bíblica na missa, mas eu nunca havia compreendido que não sei se eu já tinha compreendido, mas enfim, eu não sei se é a descrição pelo autor no livro foi tão bem feita, tão bem colocada, tão bem ornada, que eu tive a sensação de que eu nunca tinha escutado, só um minuto, eu nunca tinha entendido que Santa Isabel já tinha tido a revelação anterior, que foi uma confirmação para Nossa Senhora, como foi agora. Então, assim, ela confirmou para Nossa Senhora confirmou para ela, né? Porque essa questão da criança balançar no seu seio, óbvio, a gente entende que é uma ação de Deus, né? Mas foi belíssimo perceber que a confirmação de uma para a outra foi dessa forma, assim, eu não sabia, sinceramente, eu não sabia que Santa Isabel já sabia da gravidez de Nossa Senhora. Eu não sei se isso está no relato. Então, Tá no relato apenas porque ela chama Nossa Senhora de Mãe do Meu Senhor. A Mãe do Meu Senhor. Por que ela ia chamar a Nossa Senhora de Mãe do Meu Senhor, né? Porque ela tinha tido a revelação. Mãe do Meu Senhor. Mãe de Deus. Aliás, esse é um relato muito usado pelos padres da igreja, né? E foi muito usado na época em que do dogma da Theotokos, né? Do dogma da Mãe de Deus, a proclamação lá no concílio de Éfeso, né? Esse é um dos pilares, né, doutrinários que fundamentou o dogma, né? Sim, mas Nossa Senhora recebe isso e ela se assusta. Porque, pessoal, se você então sabe, então agora eu posso, né, ficar tranquilo. Aí já está na imaginação do autor, tá? Do autor, exatamente. Aí já não tem isso no... Não tem, exato. E é isso que me chamou a atenção. E aí vai o cântico, né? O maravilhoso Magnificat, né? Exatamente. E aí foi essa troca aí, né, de papéis. Muito belo, né? Muito belo. Belíssimo. Assim, nos evangelhos não ocorre esse pensamento pra gente. Evangelho é seco. Exatamente, é seco. Então isso é belíssimo. Agora tinha uma outra coisa que eu ia comentar também, mas eu esqueci. Deixa o Márcio falar, que depois se eu lembrar eu volto. Ok. Temos aí mais um segundo mistério, né, da alegria aí, né? Mais um materialzinho pra gente poder meditar. Estamos desfiando o rosário aqui. Né? Então esse livro vai ser interessante esse ponto aí, né? Pelo menos até onde der para ir rezando o rosário, aí, né? E importante aí aquela que se põe a serviço, né? Como diz lá a homilia, né? Servir é reinar, né? E amar é servir, né? Vai ajudar a prima, que aí, né, colocaram como tia, como tem aquelas traduções, né, o pessoal fala os irmãos de Jesus, prima, tia, é uma opção de coisa. O irmão do Ló era o Lote, sei lá como se traduz exatamente o nome dele, era, na verdade, sobrinho dele, e essas loucuras aí da língua, né? Da língua hebraica, né? Então, é isso, né? E a santificação do São João Batista, né? Com a presença de Nossa Senhora, a gente também pede também nesse mistério, nossa conversão, nossa santificação, enfim, a salvação das nossas almas, né? Estavam os dois presentes, né? Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? Como estavam os dois presentes na morte de São José, né? Por isso que ele é também o santo da boa morte, né?
né? Muito bom. Mas era mais essencialmente só dar só esse lembrete aí. Sim, a Ana Paula me lembrou aqui uma coisa que comentei com ela aqui. A gente vai ouvindo, a gente vai comentando aqui, né? Igual aquelas. Isso aí é uma fofoca de casal que eu vou te falar, viu? Aqui, pessoas, sabe aquelas doninhas que antigamente chegava assim, a vizinha ia assistir a novela com a outra, sentavam lá e ficava lá vendo a cena, e uma virava para outra e pá, 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 Exato, é. isso aqui. Aí você passa assim por perto, uma olhadinha assim, né? É. Ou elas comentam no intervalo lá e tal. Pois é a mesma coisa. Nossa. Enquanto elas estão lá, e São José deve estar agoniado, né? Vendo, cadê minha Ah, coitado. Meu Deus, ela fugiu, o que ela fez? Coitado, ele vai ficar aterrado com esse trem todo na hora que eu souber. São José Né? vai ficar doidão. Susto, né? Ele vai ficar loucaço. Vai ficar com a cabeça branca antes da hora de É. tanto susto que ele tomou nessa vida. Nós vamos acompanhar, coitado. Ele vai ficar loucaço. Loucaço. Não é desse jeito, É. né? Mas é só isso, professor. Hoje é pouco. Vamos ver, Juliana, lembra aí que você tem que falar, minha filha. Vai lá, rapidão. Eu lembrei de outra coisa. Eu lembrei, pontuando isso daí, na hora que ela chega e tal, eu fiquei pensando, mas espera aí, São José tá lá, sozinho. Na hora que ela voltar, ela já volta grávida. Então, ou seja, é óbvio que ele vai pensar assim, pô, assim, é natural que ele tenha pensado o que ele pensou. Falou assim, como é que eu vou aceitar uma pessoa que foi lá, viajou e voltou grávida e era minha noiva? E antes eles tinham combinado não ter um casamento josefino. Exatamente. Não, é uma loucura. Vocês vão ver o que vai passar na cabeça de São José. Na visão do autor. Na visão do autor. Porque assim, eu imaginava assim, mas São José estava ali o tempo todo com Nossa Senhora acompanhando ela, sabe que ela não ia fazer nada errado. Por que, né? Ele teve essa intuição. Isso é uma coisa que também ficava nevoada para mim. Né? Mas ele vai ficar loucaço, nós vamos ver aqui. Agora fica absolutamente claro. Porque ninguém sabe agora, né? São José não sabe. Nem o Cleofas, nem a irmã de Miriam. Ninguém sabe. As únicas que sabem é a Isabel e a Miriam. Né? Ninguém sabe, nem o Zacarias vai saber, né? Pois é, e o Zacarias, nessa altura do campeonato, tá lá mudo, né? Tá lá. Exatamente. Tá lá. E no final da vida ele vai receber o presente, né? De Deus, que ele tanto queria, né? Porque ele achava que aquilo era a condenação dele. Né? Lembra que Zacarias, quando ele conversou com José, ele achava que a falta do filho era uma condenação de Deus, que ele não ia ser salvo. Né? Aí eu lembrei de outra coisa que eu queria comentar, é isso. Uma dúvida que eu sempre tive é com relação à idade. A Bíblia cita, como o autor também cita, que Isabel era uma anciã. Aí eu fico me perguntando, qual a idade que eles já deveriam considerar, ter como parâmetro para já chamá-la de anciã? Será que quantos anos vocês pensam? Assim, eu imaginei uns 60 anos. Eu também imagino alguma coisa aí, né? 60, 70. Porque ela era tia, ela era irmã da mãe, ela era irmã da Santana, né? Ou relacionada com Santana. Imagino por aí. Mas assim, não tem relato. Né? Algo nessa faixa, né? Então a gente já traz para a nossa realidade hoje que eu fico imaginando, né? O Estatuto do Idoso hoje, as prerrogativas que os mais velhos têm de assento, de fila, de prioridades em atendimento e tudo mais, 60 anos, não é isso? 60 ou 65? 60 para algumas coisas, eu acho que 65 para outras. Para outras. Como isso. Eu já passei disso tudo aí.
Eu já sou. Aí eu fico aqui imaginando, né? Pode falar. Não, eu já tenho direito a tudo isso aí. Ou seja, você já tem aí no seu passaporte de vida a É, nomenclatura de ancião, é né? só. Sou, exatamente. É ancião. É. E aí a gente coloca isso no cenário que a gente vive hoje, das mulheres de 70, tudo esticada, tudo papagaiado, tudo não sei o quê. Que inversão de valores, né? Aí não dá nem para comparar, né? Sim. Não dá nem para comparar. É. Então, ou seja, desde muito tempo que já existe esse parâmetro, né, de idade, igual tem o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião. Então, determinada idade já é considerado ancião. E aí a gente, hoje, o mundo que a gente vive hoje, ancião é depois do 100. Não, é porque hoje tem a terceira idade, né? Tem Não, aqueles velhos na praia, aqueles velhos na praia, todo bonitinho. Não, é porque na verdade as faixas etárias, mais ou menos determinadas, existe por causa da natureza humana, ué. A natureza humana é assim, não vai mudar nunca, né? Não vai, não vai exatamente. mudar nunca. É. E outra, você passa de uma idade que depende de cada um. Você é ancião, mas ninguém consegue determinar muito bem a sua idade. Se você é longevo, o velho de 90, saudável, que eu digo assim, sem doenças visíveis, né? Um velho de 85, ele não é distinguível muito bem de um velho de 95. Se ambos forem saudáveis, todos eles já têm um estilo de velho, de ancião. São velhos, ancião. Assim, o cabelo branco, a barba branca, já tá andando devagarzinho, já fala com uma certa moleza e já conta casos sem parar. Velho é assim. Gosta de conversar até com abelha, conversa até com poste. Mas então, de certa idade para frente, não dá para distinguir muito bem, né? Mas é velho, são velhos, são Mas aí, ansiosos. na nossa cabeça hoje, o ancião é esse aí. Não pode, na nossa cabeça hoje, a gente não pode considerar que 60 anos seja um ancião. Não, Aí chamar hoje alguém de velho pode ser considerado é até uma ofensa. uma ofensa. É uma ofensa. É velhofóbico. Pode ser Exatamente. tipo isso. É. Porque eu fico imaginando o seguinte: lógico, para Deus tudo é possível. Mas Isabel não deveria ser uma senhora tão velha assim. Eu imagino que ela não tinha 90 anos, mas ela tinha por aí, entre 60 e 70. Eu imagino, né? Imagino isso. Também imagino. Porque, veja bem, o Zacarias já estava sendo lá aposentado no templo, né? Enfim. Mas os homens, às vezes, comparativamente às mulheres, eles eram bem mais velhos do que a mulher, não, talvez. Pode ser. Né? Pode ser. Mas eu acredito que ele deve ter aí na faixa de uns 70 e ela na faixa de 60, talvez até menos. Na verdade, eu não sei se tem relatos, por exemplo, talvez laterais, que não estejam nas escrituras, né, dos padres da igreja, talvez, sobre a idade da Isabel. Eu não sei exatamente se tem algum registro. Assim, o que eu tenho para mim como uma menção ao milagre mesmo, é que a Bíblia cita, como ele, até o autor também citou isso, que anciã, anciã, e que assim ninguém mais poderia pensar que ela pudesse dar à luz. Exatamente. Então ela já tinha passado realmente da idade. Isso fica claro. Isso fica claro mesmo. Isso fica claro. Nas escrituras. Mas é isso, essas belezas aí contidas no meio da história. É muito bonita
essa Tem muita delicadeza, né? e o que mais impressiona, né, é que ali estava se desenvolvendo um drama do qual todo o resto da história do homem estaria impactado por aquilo, né? Quer dizer, aquelas duas mulheres durante os 3 meses, né, convivendo, conversando, lavando roupa, fazendo comida, arrumando a casa, apreciando o entardecer, apreciando o amanhecer, cuidando do Zacarias. Então, misturado em toda essa trivialidade, todo o drama da nossa salvação estava sendo costurado, né? Imagina lá a Nossa Senhora pegando água para lavar roupa, para cozinhar, cuidando fazendo um chá de alguma erva para Isabel. Imagina toda essa coisa cotidiana, arrumando a casa, tirando o chinelo lá do Zacarias e pondo no lugar, arrumando a roupa do Zacarias, lavando a roupa do Zacarias. Então, nessa trivialidade toda estava escondida a coisa mais importante que ia acontecer no universo, né? Que envolviam esses dois seres que estavam no ventre das duas mulheres, né? É uma coisa impressionante, né? Ou o Márcio ou a Ana Paula levantou a mão aí. É maravilhoso demais. Oi, pessoal, estou de volta. Isso aí me lembrou também um comentário de um padre Cossab. Ele escreveu que ele, se não me engano, entrega a Divina Providência. Ele era diretor espiritual das Visitandinas, se não me engano, da cidade de Nancy, na França. Ele fala exatamente isso. O Evangelho foi escrito, mesmo as outras partes da Bíblia, né, também foram escritas usando acontecimentos, né, cotidianos, triviais, né, e ele continua sendo escrito na vida nossa, né, o nosso livro da vida vai ser o Evangelho da nossa vida também. Né, nossas traições a Deus, nossas aderências à vontade, né, conformidade, nossa vontade de Deus, nosso seguimento, né, como dizem os modernistas, né, o seguimento a Deus. Tudo isso é escrito o tempo todo, né? E a gente tem que justamente procurar ver Deus ali nas entrelinhas dessas leituras das nossas vidas, né? A gente está lá, isso que bate a porta, né? Lá no Apocalipse. A gente tem que ficar atento a essa batidinha aí, e abrir a porta e ver o que ele fala, que eu tô com fome, tô com sede, né? Lá agora na cruz tem sede. Oferecer para ele o que ele precisa, né? O que ele está querendo agora, né? O que ele quer, o que ele pede. Né? A gente quer se conformar ele em quê? Na caridade, na paciência, na humildade, o que será? Pois é, e depois as pessoas ficam assim, mas como é que eu vou ficar sabendo da vontade de Deus? É assim, é no trivial. No trivial. E tem que ter essa visão. Ele não vai aparecer para você e falar nada. Não vai. Exato. Não vai lá aparecer como anjo de luz, lá como São Paulo falava. Não vai. Não vai. Exatamente, a gente tem que ver isso. Agora, a questão da idade pessoal é um negócio meio estranho, porque também, assim, falta de referência, né? Porque, às vezes, as pessoas falavam, por exemplo, os presbíteros seriam os irmãos mais velhos. E qual o sentido desse irmão mais velho? Qual idade na sabedoria, idade de cabelo branco? Uma pessoa, dependendo da pessoa, né, da genética dela, tem gente aí com bem 40 anos já está com cheio de cabelo branco. Exatamente, ela envelhece mais rápido, né? Mesmo as feições, né, mudam. Sim.
Eu tinha colegas na universidade mais novos que eu que pareciam mais velhos. Pois é, e tem gente às vezes que tá lá com 70 anos com cara de 45, 50, É verdade. né? A aparência é complicada. E a gente vê. Ah, diga, se eu ia falar uma coisa. Não, é exatamente mesmo. Aparência, né? E eu não sei se você conhece alguma referência à idade da Isabel, o Márcio. Talvez nas suas Não. leituras você tenha Oh, coitadinho. trombado aí com isso. Na minha leitura, outro dia tinha um mancebo que veio aqui em casa e pediu um livro emprestado. Mas ele, tem uns livros aqui, sim, mas a verdade, uma grande maioria deles aqui eu só abri para poder ver o que tinha dentro, eu também. nem li. Ou seja, a minha leitura era mais meditativa, uma coisa tipo catecismo, alguma coisa meio que É porque essas referências que não tem que não fazem parte das escrituras, elas surgem normalmente dos padres da igreja, né? Daqueles mais próximos, mais relatos orais que eles repetem e tal, mas eu nunca ouvi da Isabel, eu nunca ouvi em referência à idade dela. Vamos tentar ver aqui se Nossa Senhora devia ter ali por volta, muitos falam, né, uns 14, 15 anos por aí. A gente vai ver também que as mães também, elas não se casavam com as modernetes de hoje, né? Que resolvem só casar depois que fizerem 30 anos, e como não encontram ninguém por perto mais, né? Eles vão em casa primeiro pro Sabasquá que aparece pela frente. Mas aí, vamos supor que ela tivesse, pelo jeito, Nossa Senhora talvez fosse a filha mais nova, que ela tivesse aí Nossa Senhora com uns 25, a mãe dela, então, a pior das hipóteses, vamos dizer assim, uns 30. Então, se ela estivesse viva, ela estaria em torno de uns 45. A outra lá talvez pudesse estar em torno de uns 50, podia ter em torno de uns 60. A gente não sabe, mas assim, não necessariamente seja uma velhinha lá. Não é de 80, não. Eu não imagino, não. Mesmo porque também muita gente, esse pessoal que toma muito sol na roça, fica parecendo maracujá de gaveta, né? Fica. Eu tô enrugadinho. Dependendo da pele da pessoa e exposição aos intempéries, ele fica castigado. Fica. O sol naquela região é brabo. Envelhece muito, É verdade. E eles não fugiam do sol, né? Viajavam no sol, fazia tudo no sol. Porque não tinha jeito, né? Não tinha jeito. A vida dele em cima, né? Também, né? Exatamente, Pessoal, Juliana quer entrar em campo aí. Eu vou sair para ver o time um pouquinho. Obrigado. Falou, meu caro. Obrigado a você. Juliana. Dentro desse raciocínio que o Márcio fez aí, é que eu imaginei mesmo. Porque essa conclusão aí, Nossa Senhora era novinha. Para ela, é exatamente isso aí que o Márcio falou. E aí, a idade de Isabel não é tão longe assim. Apesar dela ser chamada de anciã, eu acho que anciã, aí no caso, foi utilizado para ela para dizer assim, a grosso modo, né, uma mulher depois da menopausa, ou na menopausa. Ou seja, a probabilidade dela de engravidar naturalmente seria muito pequena. É provável. Entendeu? Mas eu acho que era provável isso. E, então, assim, ela não era tão velha, mas para a sociedade normal, ou seja, se ela não teve durante a juventude toda a possibilidade de engravidar, naquela fase ali, a menos provável de todas, ela não conseguiu. Exatamente. Isso certamente, né? Viveu a vida toda, não engravidou, por que vai? E aí, no entanto, ela é chamada de anciã. Aí eu transportei isso para a nossa realidade atual. Imagina, chamar uma mulher de 50. Eu tô achando que você está preocupada. Juliana, eu tô achando que você está preocupada de ser chamada de anciã. Eu tô brincando. Mas é natural, mas assim, a gente perdeu, a gente está num descompasso completamente. Não, dessa coisa. Da realidade. Da natural, das coisas naturais.
da história também, eu me lembrei do Lucas Lancaster, quando ele lançou esse último trabalho dele, ele falou, mas o que é história? Né? A história é a continuidade da vida de Nosso Senhor no tempo. Ele A falou história da isso. igreja é isso mesmo. É a história da igreja, né? É. A história da igreja. É isso Mas a mesmo. história da igreja e a história do homem, elas estão atreladas. Sim. Não, depois do Nosso Senhor, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. E a gente tem uma lei só. Né? Só tem Os grandes historiadores sempre admitem isso. Admitem isso, exatamente. E aí você passa a entender a história de uma forma correta e relacioná-la com o tempo atual. Isso é belíssimo. Você veja, tem uma coleção de livros de história, digamos, da humanidade, de um modo geral, do Eric Voegelin, chamado Ordem e História. É uma visão que o Voegelin dá nesses 5 volumes de como é que ele via a história do homem. E o primeiro volume ele trata das civilizações mitológicas, fundadas em mitos. Então são volumes grossos de 500, 600 páginas cada volume. O segundo volume, tá certo? Que é, digamos assim, o volume que dá um giro na história, é chamado Israel e a Revelação. Então, assim, o povo escolhido e depois o ápice da ideia que Deus tinha para a humanidade, do povo escolhido, que é nosso Senhor Jesus Cristo, isso muda absolutamente tudo. Tudo. Não é? Assim, não há evento. E outra, isso nunca poderá ser esquecido, porque a humanidade, depois da revelação e depois da redenção, ela nunca conseguirá esquecer a redenção. Seja aceitando a redenção, seja lutando contra a redenção. Então a redenção sempre será o centro da civilização. Para aqueles que aderem à redenção, ou para aqueles que lutam contra a redenção. Então a história profana, digamos assim, Juliana, do mundo, é sempre daqueles que estão contra a redenção ou daqueles que aderiram à redenção. Então, e a história da igreja é a história de Nosso Senhor ao longo dos tempos, né? É verdade isso que o Lucas falou. Não há como... Mas a Raíssa diz assim, olha, Nossa Senhora fica com Isabel até o nascimento de João Batista. É o tempo de ensinamento para ela também em relação aos cuidados com um bebê. Lembrando que Nosso Senhor nascerá naquelas condições onde estarão apenas José e Maria. Provavelmente sem ajudas para esses primeiros momentos do recém-nascido. E também para ser esposa. Eu sempre pensei também que é um tempo de proteção e guarda para Maria. É verdade, Raíssa. Nós vamos ver aqui, romanceado, da forma que o autor imagina, né, esse nascimento. Mas é um tempo de guarda, é um tempo de isolamento de Maria, né, com a sua prima ou tia. E é um tempo de aprendizado, sim, de Maria, certamente, né? Porque ela passará por todos os estágios que Isabel está passando, que ela está vendo, né? Com uma diferença de 3 meses, né? E depois ela volta e os 6 outros meses que ela passará sozinha, né? Eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo. Deus quis protegê-la, né?
certamente. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bonifácio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.